Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre a estratégia chamada investimento gradual com ações e com fundos imobiliários também. Então vou apresentar essa estratégia que é super interessante, tem um potencial grande de valorização para quem tem aquela visão de longo prazo e se encaixa muito bem com o nosso curso de independência financeira. Acho que é fundamental para quem tem interesse em ter ações e fundos imobiliários na carteira, adotar essa estratégia de investimentos. Bom, esse é o quinto capítulo, né? E antes de começar eu vou mandar um recado, vou falar um recado importante. Eu não sou analista, analista é outro profissional de mercado, eu não vou recomendar ações. Eu estou falando basicamente de uma estratégia de investimentos. Agora, a escolha da carteira de ações, quais são os papéis, geralmente a gente pega a recomendação dos analistas, ou então cada investidor pode montar a sua carteira de investimentos mesmo, mas eu acho que a estratégia em si é bem interessante e vale a pena a gente apresentar ela aqui, vou apresentar ela aqui para vocês no detalhe. O que é o investimento gradual? O investimento gradual é uma estratégia de compra de bons ativos de forma mensal em rodízio e visando longo prazo. Tanto investimento gradual com ações quanto investimento gradual com fundos imobiliários, que é o IGA ou IGI, que é o do fundo imobiliário, a gente foca em ativos, a gente foca em bons ativos, vai fazendo compra mensal deles em forma de rodízio e sempre com aquela visão de longo prazo. A gente está acumulando ativos para a carteira para que no futuro a gente usufrua dos rendimentos que essa carteira de ativos vai proporcionar para a gente. Então isso é super interessante ter essa ideia que a gente está comprando ativos. Por isso que é fundamental a gente comprar bons ativos. Bom, vou começar falando do investimento gradual com ações. O ideal é você montar ali uma carteira com 12 a 20 ações que são boas pagadores de dividendos, tem bons dados contábeis e com boa perspectiva de valorização também. Quais que são as vantagens dessa estratégia? A valorização da ação, então se você comprar ação por 10 e a empresa vai crescendo, de 10 ela vai para 13, vai para 16, vai para 20 reais, então a valorização é uma das vantagens. O dividendos, que é parte do lucro que a empresa passa para os acionistas, esse é outro ponto interessante. Bonificação de ação, que é quando a empresa premia ali os investidores, dá ações ali para aqueles investidores, isso também é super legal, você aumenta a sua posição sem necessariamente precisar de comprar mais ações. E também tem algum serviço de custódia remunerado, por exemplo, na XP, os investidores que contratam custódia remunerada e não pensam em vender as ações, ele recebe uma pequena taxa ali para poder disponibilizar essas ações para que outros investidores usem ela em operações. A ação continua sendo sua, você vai receber os dividendos, tudo normal, valorização, só que você disponibiliza ela como aluguel e recebe essa taxinha aí, não é um valor muito grande normalmente, mas é mais um crédito que entra na sua conta quando você ativa a custódia remunerada. A ideia da estratégia do investimento gradual é fazer compra mensalmente, então todo mês você vai aportar, é como se fosse ali um boleto, você todo mês vai comprar ações, só que de forma de rodízio. Você definiu a sua carteira, então mensalmente você vai alternando as compras e quando você concluir o ciclo, você reinicia ele novamente, sempre de forma sequencial, sem precisar de ficar escolhendo qual ativo. Porque não vai fazer muita diferença se você comprou um ativo por X ou X mais 1. No longo prazo isso não importa muito, o que importa é a disciplina das compras mensais e o volume que você aportou mensalmente. Outro ponto legal é você definir um aporte fixo. Então se você tem condições de aplicar todo mês R$3.000 na sua carteira de investimentos, R$2.000 você definiu que vai para investimentos mais conservadores, renda fixa e outros produtos, e R$1.000 você definiu que vai para sua carteira de ações. Então R$1.000 ali é como se fosse o seu boleto, é o seu aporte fixo, está direcionado a valor e não a quantidade. Você não vai comprar a quantidade X de ações por mês, porque cada ação tem um preço. Então se você se prende à quantidade, você acaba bagunçando um pouco a estratégia. Logo é melhor você definir qual que é o valor que você tem condições mensalmente. A ideia do rodízio é para você manter as compras equilibradas, tanto do rodízio quanto do valor fixo, que você mantenha as compras equilibradas. Então, quando a bolsa está em queda, você vai comprar mais ações naturalmente, e quando a bolsa está em alta, você vai comprar menos ações, só que o aporte vai ser o mesmo. Reduz o trabalho de análise, então você não tem aquele desgaste todo de ficar analisando qual que é a melhor empresa,
será que eu compro essa aqui hoje? Será que eu compro a outra? Qual que está melhor ponto para comprar? Se você define ali uma sequência, faz ali e vai comprando mensalmente. Então essa é uma vantagem da estratégia também. Você diversifica setores, então você vai aplicar em setor de mineração, banco, energia elétrica, bebidas, comércio, enfim, o ideal é você montar uma carteira bem diversificada, porque se um setor estiver indo mal, o outro pode te compensar com folga. Então se você seleciona, pega ali a recomendação dos analistas, das melhores ações que tem na bolsa, com os melhores fundamentos, a tendência é que a maior parte dessa carteira continue valorizando, e se uma ou outra for mal, a grande maioria da sua carteira vai carregar a rentabilidade para cima. O investidor gradual, que faz investimento gradual em ações, ele tem visão de longo prazo, ele pensa em usufruir da carteira daqui a 10, 15, 20 anos, então não é uma compra pensando já em vender, é uma compra pensando em comprar mais, é uma compra visando acúmulo de ativo, para que quando você alcançar sua independência financeira, você usufrua dos rendimentos, dos frutos que essa carteira vai proporcionar. E é aquilo que eu disse, não vai importar muito se você comprou por X ou X mais 1. O que vale mesmo vai ser a frequência da sua compra mensal e o volume que você vem comprando mensalmente. O tempo e a acumulação sistemática são a chave do sucesso da estratégia do investimento gradual. Enquanto você estiver no período de acumulação, você também deve reinvestir os dividendos na compra do próximo ativo. Então, recebeu dividendos, aporta o dinheiro na carteira, junta o dinheiro do dividendo com o seu aporte mensal e compra mais ações, enquanto estiver na fase de acumulação. Então, para poder exemplificar, para sair da teoria e mostrar como seria na prática, eu vou pegar aí selecionei algumas ações só como modelo mesmo, não é recomendação de compra, eu vou colocar aqui na tela para você. Vamos supor que o investidor definiu que vai comprar 12 ações de empresas diferentes, de setores diferentes, né? Setores diversificados. E essa aqui são as 12 ações. Vai de Ambev, B3, Bradesco, CCR e vai até a VEG. Vamos supor que está no mês de agosto. O investidor está lá no mês de agosto e vai começar a estratégia de investimento gradual. Então, ele definiu que mensalmente ele vai aplicar R$1.000 em ações. Ele vai comprar R$500 de ações da Ambev, R$500 da ação da B3. Chegou setembro, mesma coisa, 500 Bradesco, 500 CCR. E vai comprando isso até chegar nas ações da Vale VEG, que são a 11ª e a 12ª. Bom, concluiu a compra ali em janeiro, quando chegar fevereiro, o que ele faz? Ele reinicia o ciclo de compra. Então ele vai novamente comprar Ambev, vai comprar B3. Chegou a março do ano que vem, ele vai comprar Bradesco e CCR. E vai comprando isso aí ao longo dos anos, vai acumulando esses ativos para usufruir dessa carteira no futuro. Uma dúvida muito comum no investimento gradual. Pô, vale a pena comprar no mercado fracionário ou eu tenho que comprar o lote cheio? O que é o fracionário, o que é o lote cheio? O lote cheio é quando você compra de 100 em 100 ações. Então esse é um lote cheio. O lote cheio pode ser complicado para o pequeno investidor que vai fazer a estratégia do investimento gradual. Então o que a gente faz? A gente adota as compras através do fracionário. Como é que funciona o fracionário? O fracionário é quando você compra de 1 a 99 ações. Então vamos pegar o exemplo aí de Ambev. O ticker, o código de Ambev é ABEV3, ABEV3. Se você quer comprar um lote de 100 em 100, você utiliza a BEV3. Agora, se você quer comprar menos do que 100, você quer comprar 85 ações, você vai colocar a BEV3 e vai colocar o F de fracionário no final. Aí você consegue comprar normalmente e é assim que a maioria dos investidores que fazem um investimento gradual compram suas ações. Então, especulação. O mais interessante é que você compra o lote cheio, até para fazer sentido o giro ali da carteira, mas na estratégia do investimento gradual pode comprar num fracionário que não tem problema. Quais que são alguns indicadores importantes para aquisição das ações? O que os analistas vão avaliar ali na hora de escolher as empresas? Histórico de lucro é o principal, então ele vai olhar se aquela empresa é uma máquina ali de gerar lucro líquido, acho que é um dos principais indicadores aí é o lucro líquido, a situação patrimonial da empresa, o retorno sobre o capital e o patrimônio líquido, que são os ROI, que é o ROIC e o ROI, rentabilidade, preço sobre lucro, para saber se a ação está cara, se a ação está barata, vai ver como é que a empresa vem pagando dividendos aí nos últimos anos,
vai ver se a empresa está muito endividada. Essa questão do endividamento é importante na hora que você for escolher as empresas, e se você quiser analisar mais a fundo, é você olhar empresas do mesmo setor, é comparar Zé com Zé, não vai comparar uma empresa do setor de energia com uma empresa do setor de comércio. Às vezes uma empresa, às vezes um setor específico se endivida mais para poder alavancar e gerar negócio, e já outro normalmente não usa. Então você não misturar as coisas na hora de for escolher as empresas. Se for olhar a empresa do setor de energia elétrica, compara uma com a outra e não mistura com empresa do setor financeiro, com o setor de comércio, beleza? Então esse é o ponto em endividamento. Outro indicador importante é o valor patrimonial por ação, o VPA, é ver quanto que seria o custo se a gente pegasse o valor do patrimônio daquela empresa e dividisse pela quantidade de ações, para a gente ter um preço ali aproximado de quanto que custaria aquela ação ali. Não necessariamente é o preço que a ação vale, às vezes a ação pode estar abaixo do valor patrimonial, então pode estar bem acima do valor patrimonial. Outro ponto, evolução dos preços no mercado. Acho que falando de investimento gradual, esse é o único momento que a gente vai olhar o gráfico, mas é uma leitura simples, a gente vai ver ali como é que a empresa, o preço da ação se comportou nos últimos anos. A empresa está com um gráfico ascendente, está com um gráfico descendente, é mais para ter uma leitura ali, o analista vai ver se essa empresa está valorizando, não está. E por último, a questão de liquidez. Às vezes você quer comprar um ativo, só que esse ativo é muito pouco negociado e às vezes você acaba pagando sempre um pouco mais caro do que realmente vale. Então um ponto importante de olhar na hora de for comprar as ações é verificar a liquidez do papel. Um site muito bom que eu gosto bastante de olhar é o site fundamentos.com.br. Esse site ele mostra no detalhe os dados contábeis da empresa. Então você coloca o código da ação ali, vai passando o mouse e em cada campo ele explica o que significa. Então é um site muito legal para a gente fazer essa leitura. E quais que são os objetivos do investimento gradual? Acumulação de patrimônio, renda extra, ter uma folga ali na aposentadoria, se alcançar a sua independência financeira, que é o propósito aqui do nosso curso, você se tornar sócio de grandes empresas. Então você não é um vendedor, um comprador de ação, você é um sócio dela, você espera crescer junto com essa empresa, espera que seu patrimônio se multiplique ao longo do tempo, assim como a empresa também. E é uma boa forma de você se proteger da inflação. Se você comprar ação e a empresa vem valorizando, vem crescendo, aí é um ativo interessante para a gente carregar para o longo prazo. Eu costumo falar com os investidores que o mercado brasileiro ele é como se fosse um bebê engatinhando. A gente é equiparado aos Estados Unidos da década de 80, ou seja, a gente está uns 40 anos defasado. Eu enxergo a gente tem um oceano azul aí para poder nadar. Primeiro, Estados Unidos, a maior parte da população lá investe em bolsa de valores. Mais de 170 milhões de pessoas investem na bolsa nos Estados Unidos. Na China, mais de 97 milhões. E no Brasil, que nós somos uma população com mais de 200 milhões de habitantes, apenas 2 milhões de pessoas investem na bolsa de valores. Então isso é muito pouco. A gente tem um oceano azul aí de oportunidades. A bolsa está crescendo muito nos últimos anos e a tendência é que esse crescimento continue acelerado, principalmente com a taxa Selic no patamar que está hoje, reduzindo aí a cada reunião do Copom praticamente. Então a tendência é que as pessoas saiam da renda fixa e procurem outras alternativas para poder investir. E até esse trabalho de assessoria que a gente faz aqui auxilia muito os investidores, porque tem muito investidor que tem interesse em começar a investir em ações, sabe que é bom, só que tem medo porque não sabe como dar o primeiro passo. E é justamente isso que esse trabalho de assessoria que a gente faz, de auxiliar o investidor apresentando o mercado, explicando como é que funciona, tudo no detalhe. Eu peguei aqui um gráfico anual do Ibovespa, vou mostrar aqui para você, de 91 até agora. Então, assim, mesmo com a queda forte que a gente teve ali nos meses de fevereiro e março, o Ibovespa hoje, a gente falando aqui em julho de 2020, o Ibovespa já está mostrando uma reação muito boa. Então, quando a gente olha investimento em ações visando o longo prazo, fica fácil de enxergar que
por mais que tenha oscilações no curto prazo, e às vezes essas oscilações podem ser grandes, quando a gente alonga a análise ali, coloca em meses, em anos esse estudo do Ibovespa, a gente vê que é quase que uma reta ascendente ali. Então, investimento em ações para quem tem visão de longo prazo pode ser uma boa escolha na hora de investir, beleza? Agora eu vou falar sobre investimento gradual com fundo imobiliário, que é o IGI, investimento gradual com fundo imobiliário. A lógica é a mesma do investimento gradual com ações, então é definir uma carteira de bons ativos que a gente vai fazer compra mensal em forma de rodízio visando longo prazo. Você pode definir uma carteira aí com 10 excelentes fundos imobiliários, com bons indicadores financeiros e que vão te proporcionar aquela renda mensal. Então esse aqui é um diferencial do fundo imobiliário. Quais que são as vantagens? É o aluguel mensal. Então quando você estiver num período de acumulação de renda, quando você estiver num período para alcance da independência financeira, todo aquele rendimento mensal que entra, você pega ele e usa para reaplicar na sua carteira. Outro ponto legal do fundo imobiliário, você vai ter um gestor especializado comprando ali os empreendimentos imobiliários, então de acordo com o fundo que você for aplicar, se for um fundo de galpão logístico, o gestor vai estar buscando oportunidades nessa área. E outro ponto interessante de fundo imobiliário é a diversificação. Então de uma forma muito simples e sem precisar de altos recursos, você consegue diversificar a sua carteira em excelentes ativos. E basicamente o racional é o mesmo do fundo de investimento gradual com ações. O IGI você também vai definir a carteira, vai fazer compras mensais em forma de rodízio e sempre com aquela visão de longo prazo. Então vamos dar um exemplo aí. Vamos supor que você definiu essa carteira, exemplo, né? Não é recomendação, eu peguei esses ativos aqui só para poder facilitar a exemplificação. Então vamos supor que o investidor definiu essa carteira com 10 fundos imobiliários. Aí mensalmente esse investidor vai comprando de 2 em 2 fundos. Como são 10 fundos, em 5 meses ele conclui a carteira. Então ele começa aqui comprando os fundos do BTG e em dezembro ele finaliza comprando os fundos do XP-Log e XP-Mols. Aí o que ele faz? Ele reinicia o ciclo lá em janeiro comprando os fundos do BTG. Beleza? Então a lógica é a mesma do investimento gradual com ações, tanto ações quanto fundo imobiliário, a lógica é a mesma. Agora os indicadores de fundos imobiliários, eles mudam um pouco. Então quais que são os principais indicadores que um gestor, que o analista vai olhar ali na hora de escolher um bom fundo? O analista vai ver a questão de vacância, se tem muita vacância naquele fundo, questão de dividend yield, do pagamento dos rendimentos mensais, o valor patrimonial do fundo e da cota, o cap rate, vai ver o preço e o valor patrimonial de cada cota, o número de cotas que aquele fundo tem, o valor do metro quadrado do aluguel, área bruta locável, valor por metro quadrado do imóvel em relação à cotação de mercado. Isso é um indicador super importante para ver se realmente aquele imóvel está caro, está barato, está valendo a pena o investimento que você está fazendo naquele fundo imobiliário. E também em questão de taxas de administração e gestão. Um site muito bom que facilita bastante a vida do investidor é o Funds Explorer. Esse site você coloca também o ticker do fundo imobiliário e ele vai te dar todas as informações do fundo. Então é super interessante, quando puder você acessa esse site, que ele vai mostrar ali no detalhe cada um dos fundos imobiliários. Beleza? Então aqui a gente conclui o 5º capítulo sobre investimento gradual, tanto com ações quanto fundo imobiliário. Eu vou deixar agora você com um resumo do capítulo, para você retomar os principais conceitos. Beleza? Fico te aguardando no próximo vídeo e o último vídeo. Um abraço, até mais.